Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, né? Retornando com episódios aqui pós-Rondônia Rural Show, né? Uma semana intensa de produção de conteúdo lá, com toda a equipe do Max, com toda a equipe do Sebrae. Mais uma vez, agradecer a parceria, né, com o Sebrae, a parceria do Max e toda a equipe dele que esteve lá produzindo conteúdo. Uma semana de muito aprendizado, muitos desafios, mas de muito network, muito conhecimento, né? Para, se Deus permitir, a gente estar presente na 13ª aí. E hoje eu trago uma pessoa aqui que já foi pedida, né? Para falar sobre representatividade, a gente vai falar sobre a empresa, né? No segmento ao qual ela é proprietária também, mas uma pessoa muito relevante nesse meio, né? Que o Momento Chave Podcast pretende levar essa visibilidade, que é o empreendedorismo. Então, é uma pessoa que tem muita autoridade para a gente bater um papo aqui. Sem mais delongas, apresento vocês a Gisele Castro. Gisele, seja muito bem-vinda, grato por ter aceitado aí o convite, né, para a gente bater um papo, compartilhar um pouquinho de informação aqui no Momento Chave Podcast. Nossa, Bruno, eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast. Desde o primeiro momento que soube do seu projeto, torci muito para que desse certo. E aí fico muito honrada de estar aqui para a gente bater um papo, conversar, que é sempre muito bom trocar informação. Né? Também sou uma espectadora do podcast, Bom, né? Eu maravilha. assisto, eu falei, né? Estar aqui realmente é uma grata satisfação. Espero contribuir, né, com todos dentro desse projeto. Legal. Gisele, antes de eu começar a primeira perguntinha, eu queria agradecer as empresas, né, patrocinadoras e parceiras do Momento Chave Podcast, né, agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, que esteve com a gente lá dentro da Rondônia Rural Show, a Rolinet Fibra, a Credcis Sudoeste, o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas, a Geagro, né, do Giacomo, que esteve lá também presente lá com a gente dentro da Rondônia Rural Show, a Solo Fértil, agradecer a Luara e ao Anderson, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né, na pessoa do Max e também do Júnior, que é quem fica no comando aqui dos nossos episódios aqui em Rolim de Moura. Um abraço aí, Júnior, que está aí embaixo. Master Copiadora, né, que é quem fornece e quem dá vida a esses kits aí personalizados para os nossos convidados aí. Agradecer ao Márcio e toda a equipe da Master, o Márcio, a Vanessa e todo o pessoal lá, ao Lucas também, que é quem me atende, a Lindágua, né, nossa fábrica aí, genuinamente rondoniense, e ao Flávio, fotógrafo também, que registra os nossos episódios aqui do Momento Chave Podcast. Gisele, vamos começar falando um pouquinho, a gente estava até conversando aqui sobre a sua trajetória e algo muito interessante, essa transição, né, de carreira, transição de desafios, né, e conta um pouquinho, né, para quem não conhece um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, e aí depois a gente entra um pouquinho, né, nos desafios dessa seara aí. Muito bacana. Então, eu falava com o Bruno antes dessa mudança. A minha formação inicial é em letras, sou formada em letras aqui na Unir, em Rolim de Moura. Então, eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, cursei letras, e desde 2004 iniciei a minha atuação na educação. Então, trabalhei na educação eu digo que eu sou professora, que é diferente, tem cargos que nós estamos, mas educação eu sou, né? Então, faz parte da minha vida e não é uma página virada, é uma página que ainda existe, né? Mas, durante o período da educação, eu cursei Direito, então terminei o 5º período. Na época eu engravidei do Augusto, e são as escolhas da vida, então eu optei trancar, fazia Direito na Farol e fazia Administração pela UNB, em Brasília. Mantia as duas graduações na época. E na gestação do Augusto, eu optei por trancar as duas. Como a UNB de Brasília era um projeto piloto aqui no estado de Rondônia, eu não tive condição de continuar. E depois, Direito, eu falo assim, que eu não gosto de deixar projetos para trás. Então, um dia eu ainda vou terminar. E com a JagSol surgiu a necessidade de, você entra num setor, você precisa estudar, se preparar, se capacitar.
Falei, bom, estudar por estudar, vou estudar algo que me certifique. Então, eu iniciei o curso de engenharia elétrica e no ano de 2024 eu finalizei, né, minha formação em engenharia elétrica. Então, hoje eu sou uma engenheira eletricista. Então, eu falava para o Bruno justamente essa situação. As pessoas sempre me viram como professora, enquanto educadora e de língua portuguesa, né, que é a minha formação inicial, em língua portuguesa e inglês. E hoje, como engenheira eletricista. E às vezes chegava e falava assim, ou apresentar algum projeto ou falar de alguma solução em elétrica, mas espera aí, né? Você não era professora? Eu falei, não, eu sou professora, mas, né, teve essa mudança. E ao longo desses anos, tem o Edmilson Matos, que tem a Brasil Mentoria, né, que é um grande amigo nosso. Participei com ele de mentoria também, e como as dominâncias cerebrais, né, que eu sempre me via como uma pessoa de letras, de humanas, né, e me descobri nas exatas e muito mais confortável. Polos opostos, totalmente opostos. Exatamente, né, e muito mais confortável, porque as exatas trazem uma segurança, embora elétrica é algo que você não enxerga, então também tem esse desafio, que é algo que você não consegue ver, né, não é nitidamente ali. Então é muito difícil, uma graduação muito difícil. Para mim foi desafiador, com certeza, e com todo a trajetória e a bagagem que uma mulher tem, né, porque a gente tem marido, tem filhos, rotina, né? Exatamente. Quanto mais longe, né, da fase de jovem ali, eu acho que uma pessoa vai para uma graduação, assim, maiores os desafios, né, Gisele? Rotina, exatamente. E empresa, né? E eu sempre gostei muito de estudar, então, desde sempre, era finalizando um projeto e iniciando outro. Então, eu fiz pós-graduação, fiz especialização, fiz um MBA em marketing pela USP, né, no período de pandemia também aconteceu, finalizei esse MBA. Mais recente, eu estou delegada suplente do Sicoob, então pelo Sicoob finalizando um MBA em gestão de cooperativas também. Caramba, então é uma sequência. As pessoas até falam assim, nossa, mas eu não costumo dizer tudo que eu faço, né? Eu falo uma parte aqui, uma outra ali. Conforme a conversa, né? Exatamente. Porque as pessoas, para que isso, né? Você está maluca? Por que necessidade, né? Mas assim, primeiro que eu gosto de estudar, gosto da capacitação, acho isso muito importante. E eu gosto muito da diversidade, porque eu acho que elas se complementam. Então, eu me organizo, né, dentro da minha agenda, né, o meu momento é aqui estar contigo, então aqui, né, no momento que eu estou enquanto delegada, eu estou enquanto delegada do Sicoob, enquanto eu estou presidente da associação comercial, eu estou lá resolvendo aquelas demandas. Então, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez e entregando o melhor que a gente pode. Então, essa organização ela é fundamental. E assim a gente vai... Porque o tempo passa de toda forma. Então, o tempo que nós temos é somente o agora. Então, como aproveitar? E como está na palavra de Deus, eu sou uma mulher cristã também, se você recebeu dons, né, você vai guardá-los na gaveta, né? Como colocar a serviço da sua comunidade, da sua sociedade, da sua família, de onde você está. Então, assim, a gente recebeu dons, talentos, habilidades, né? Um presente de Deus estar aqui hoje, né? Corpo e mente perfeito, então como aproveitar ao máximo, né? E também dividir com as pessoas. Então isso é muito bacana. E eu sou muito grata, né? Tenho um privilégio e as oportunidades e Deus vai abrindo portas. Então eu falei, como que eu vou simplesmente não fazer? O caso do MBA em marketing, eu fiz um MBA em marketing pela USP Exalc, e ainda como bolsista 100%. Aí eu falei, como que eu não vou estudar, gente? Tá aqui. Tá aqui, só entendeu? Então, são circunstâncias. Ao longo, um outro episódio que me aconteceu, que é assim, muito interessante, que eu gosto de partilhar, quando eu estava na educação, eu fui selecionada por um programa de intercâmbio da Fundação Rotary. Né? A história da sorte, né? Que é a oportunidade, encontra o preparo. Então, eu tive a honra de participar do intercâmbio para jovens profissionais
da Fundação Rotary. Então, o Rotary me levou para Inglaterra, passamos 40 dias na Inglaterra e Gales, conhecendo escolas, que é minha profissão também, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes tipos de escolas e modelos de educação na Inglaterra, também com o compromisso de, ao retornar, contribuir com a minha sociedade, né? Então, as coisas... E eu falava lá atrás, na minha vida, sempre falava assim, olha, eu quero participar de um intercâmbio antes de ter um filho. Eu falo, assim, eu acredito muito que a palavra tem poder. Eu falo, então, se é para vir, que venham coisas boas, né? Se é para projetar algo para eu receber, sempre coisas boas. Porque na minha vida de professora e educadora, o intercâmbio era fora da minha realidade. Algo assim, né, impensável. Já estava casada, então, assim, era algo que... E eu já estava, há mais de ano, tentando engravidar. E aí... mais por força da amiga da Ana Cristina, esposa do Edmilson, que ela foi lá na minha casa, no período de férias, falou, Gisele, a inscrição tá aberta, você tem que fazer. Aí eu falei assim, Ana, imagina se... Porque o Rotary da Amazônia são 6 estados. É muito grande. E imagina se eu vou ser selecionada. Pensei assim. E eu me inscrevi mais por ela do que por mim. E fui selecionada. E com tudo pronto, passaporte, programação, tudo. Aí eu falei assim, agora eu vou voltar ao médico, porque eu vou voltar a tomar medicação, mas não vou me medicar sozinha, vou no médico. Aí o médico ainda falou assim, menina, você não tá grávida? Falei, doutora, eu não engravidei até hoje, vou estar grávida logo agora. Mas dito e feito, eu estava grávida. Então, eu ainda viajei, fiz o intercâmbio, eu estava no 3º mês de gestação, era início. E eu falei, meu Deus, né? Olha, Deus é tremendo. Então, eu fiz um intercâmbio que foi custeado pela Fundação Rotary e ainda fui antes de ser mãe, né? O Augusto fala, não, eu já fui para a Inglaterra, fui na barriga da minha mãe, ele costuma falar, né? Então, são oportunidades que aparecem na vida da gente e se você está aberto, se você está... né, receptivo a tudo isso, porque às vezes as coisas acontecem no meio de uma circunstância que você está muito cansado, que você está muito corrido, ou às vezes é uma ligação que você não atendeu naquele momento, e a oportunidade passou e você ficou, né? Então, eu sou muito grata e tento aproveitar, assim, as oportunidades que Deus manda na minha vida. Gisele, o pessoal gosta muito aqui, um pouquinho de trajetória, né? Conta pra gente um pouquinho. Hoje você tem uma bagagem bastante interessante em várias áreas, mas o que a Gisele traz lá da infância, dos pais, de maior ensinamento, assim, até chegar, de repente, começar a cursar letras ali. Qual que foi o maior legado que você aprendeu com seus pais, com a sua família, né? Que hoje você traz até pra vida toda. Tem algum ensinamento? Nossa, muito. Meus pais, eu tenho a honra ainda de tê-los comigo, né? Moram em Ji-Paraná. E a base de família, ela é muito forte, né? De respeito, de educação, dos valores, do que é certo e o que é errado. Né? Os meus pais também são educadores, então, dentro da minha família, a gente tem isso muito forte conosco. E a questão justamente das escolhas. Os meus pais foram embora de Rolim de Moura, eu tinha 16 para 17 anos. E eu fiquei sozinha aqui em Rolim. Né? Eu não esqueço, porque assim, eu recebia R$195 para morar e comer. Era a circunstância no momento. E eu cursava o 3º ano do ensino médio. Falava assim, eu não sei que faculdade eu vou fazer, mas eu vou estudar. E até minha opção por letras em Rolim de Moura foi por conta disso, porque está dentro da cidade, então está mais acessível. Né? Então, uma jovem sozinha com a vida pela frente. Os valores e o certo e o errado, que ficou muito forte da minha educação, fizeram com que eu conduzisse a minha vida também de forma correta. Então, são coisas assim que são inegociáveis e que hoje eu trago, né, tanto eu quanto o Silvano, meu esposo, que também tem uma educação muito forte nesse sentido, de repassar para os nossos filhos. Porque não faz sentido e não tem valor o que você tem, mas o que você é, né? É o ser. Caráter, né? É o caráter, você
ter a tranquilidade de deitar no seu travesseiro e ter a sua consciência tranquila de que você fez o que é certo, independente das circunstâncias. Então, independente das adversidades, né? Então, os meus pais hoje são aposentados, né, na educação e tudo, mas isso é muito forte na nossa família. Então, sou muito grata e com toda certeza, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente acha ruim e é difícil, né? Porque, poxa, 17 anos fiquei sozinha e tudo, mas eu tenho certeza de que eu sou o que sou hoje por todas as circunstâncias e etapas que eu vivi na minha vida. Né? Surgiu uma oportunidade do intercâmbio. Poxa, quantas pessoas que podem, mas que têm medo. Um medo de sair do seu país que seja para passear, que tem medo de empreender num setor que é muito diferente, que tem medo de voltar para um banco de faculdade porque, poxa, eu tô velho, porque, né, são crenças limitantes mesmo, né? Exato. E aí acaba sucumbindo por receio. Então, as adversidades da nossa vida, elas vão também nos fortalecendo, né? Dando novos horizontes e é a base. Então, a base do ser humano, os valores trazidos pela família, né? A própria religião, que a minha família é uma família católica também, que trouxe essa base forte para mim, com certeza fez toda e faz a diferença nos meus dias. Essa parte eu acho interessante, Gisele, que muitas pessoas da área da educação, né? Muitos segmentos você tem que lidar com pessoas, mas quem vem dessa área da educação parece que tem um trato diferente, sabe lidar com as coisas de uma maneira diferente. Isso facilitou de alguma maneira essa parte de cursar letras, da família vir da área de educação, essa questão de ensinar e também ouvir muito, a questão de estar no tete-a-tete com pessoas também. Você vê que facilitou um pouco a questão de comunicação hoje, diálogo, entender as pessoas hoje em dia? Olha, é claro que contribui, porque toda a área de educação você é um comunicador. Mas ao longo do tempo do meu trabalho, algo que eu tenho observado, por exemplo, hoje eu sou a única técnica credenciada da fabricante Fronius, que é uma fabricante da Áustria, que também é uma questão de oportunidade. A gente teve a oportunidade de visitar a Áustria e a fábrica dessa é uma fabricante de inversores fotovoltaicos. Então, dentro do estado de Rondônia, nós somos assistência técnica autorizada Fronius. Toda a demanda de Fronius vem para a Jagsol. E eu sou a única técnica credenciada aqui dentro do estado. Atendemos Rondônia e São Paulo, porque a gente também tem uma equipe Jags em São Paulo. Né? E trabalhando com essas empresas que são multinacionais, que é um outro nível. Então, a gente trabalha com engenheiros, com suporte técnico, e estando lá, como a comunicação é um critério de seleção muito grande para cargos extremamente técnicos. Então, a gente pega um suporte técnico, cara lá do suporte técnico, que ele tem que dominar, que ele tem que tratar um problema técnico por telefone, que ele não está em loco, que ele não está vendo o caso, mas ele está ouvindo e ele tem que ajudar a solucionar o problema. E aí eu vejo assim, eu falo, olha o olhar, né, dessa empresa, dessa multinacional, para essa habilidade. E como ela faz toda a diferença. Né? E a comunicação, a gente sabe que assim, é o que a pessoa entende, não é bem o que eu falo. Exato. Então, esse conferir o que está sendo entendido, né? E aí a mulher, ela tem, eu não diria nem que é a questão da educação, mas a questão da mulher, que ela tem um sentido, um feeling muito apurado, né, para isso. Diferente. Uhum. Então, eu já tive situações de dia a dia de um técnico, né, da minha equipe, que é um cara assim que nunca altera o tom de voz, é um cara, nossa, nota 1000. A comunicação dele é sempre tranquila, com muito respeito, com muita educação, né? E o cliente falou assim, você quebrou o meu telhado. E ele falou assim, não, eu não fiz isso. Aí o cliente ouviu, você está chamando de mentiroso dentro da minha empresa. Olha
o contexto, né? Então ele só falou assim, não fui eu. Mas aos ouvidos do outro, você está me chamando de mentiroso. E aí já cria toda a situação. Aí o que aparece? Aí eu vou para resolver a situação, vou apaziguar e entender os dois lados. Então também tenho muita dessa atuação. E as pessoas acabam conversando e lidando de forma diferente também com a mulher. A maneira que fala com o homem... Você teve muita dificuldade? Não fala com a mulher. Nessa sua trajetória, Gisele? A dificuldade é maior no sentido de ter a credibilidade. De ter a credibilidade, da pessoa confiar naquilo que eu estou propondo. O homem não precisa chegar com o currículo ali, né? A mulher tem que se provar para depois ter a voz. Né? Porque aí você mostra o resultado. Aí, à medida que o resultado do seu trabalho vem aparecendo, né? Situações em que também já me aconteceu. Olha, todo o setor é desafiador, o fotovoltaico também, né? Eu digo que é como pegar a indústria e tentar colocar num produto de prateleira do varejo. Porque, quer dizer, não cabe. Porque cada projeto é um projeto, cada caso é um caso, né? E aí, situações em que o cliente queria acrescentar 10 placas. Tá. E aí, por questão de valores e tudo, ele optou fazer com a pessoa X. Ok, né? É uma escolha, um direito. Aí ele acrescentou 10 placas e não teve solução nenhuma. Então ele investiu, aumentou, mas não teve a solução. E aí, quando vem o problema, aí correm atrás, né? Para entender, olha, aconteceu isso, aquilo e tal, e aí? Aí você vai entrar, vai fazer análise, vai olhar, vai identificar, olha, tá errado, né? Isso aqui tá errado, tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Vamos reorganizar, vamos pegar. E aí, sim, né, o que passou a ter resultado. E o nosso resultado, ele é sempre o quê? Empresário é empresário, é o bolso, né? O coração é o bolso. Então, se a conta vem mais cara, não tem resultado. Né? Então, quer ver o resultado financeiro. E a solução fotovoltaica, ela, de fato, ela apresenta o resultado de forma financeira. Então, à medida que a gente vem trazendo e apresentando esses resultados reais, soluções, olha, estava com problema e a geração agora está performando aquilo que está projetado. Então, isso traz credibilidade para o nosso trabalho. Então, ao longo dos anos, venho construindo isso aqui. Já em São Paulo, eu não tenho esses detalhes, né? Não, porque eles já me conhecem enquanto profissional do fotovoltaico e os nossos parceiros são parceiros de longa data. Antigamente, era muito, muito comum eu entrar numa sala que tinha 40, 50 homens e só eu de mulher. Então, isso era muito comum. Hoje aparecem outras mulheres também, dentro do setor tem muitas mulheres, mas ainda é a minoria, E na equipe, nos profissionais de instalação e tudo, eles já se habituaram muito. Eu acredito que o respeito ele deve existir independente de função, de profissão, de local, né? Isso é necessário. Então, com relação a isso, nunca tive problema. E como eu falei, a credibilidade é que ela vem se construindo ao longo dos anos. Mas é muito bacana, muito bom a gente ver resultado. E aquilo, não existe milagre em lugar algum, né? Milagres na época de Jesus e ponto, né? Então, a gente trabalha muito pé no chão e fala o que é possível. Não vou me comprometer com algo que não é permitido pela lei ou que realmente não vai entregar. Então, a gente já faz tudo muito, muito às claras, cartas na mesa e entregar aquilo que é possível. Satisfazer as dentro da realidade, né? Exato. Porque cada caso é um caso. Falando sobre a Jags agora, Gisele, completa esse ano, a gente estava conversando 10 anos já, né? Como é que nasceu? O que passou pela cabeça de vocês 10 anos atrás de criar a JagSol? Qual que era o momento ali? A Jags, 10 anos, né? Fala, pisca os olhos, 10 anos, meu Deus.
como todo empreendimento, a maioria dos empreendimentos brasileiros, ele nasce por necessidade. Então, eu e o Silvano iniciamos a Jags. Inclusive, o nome Jags, ele são as iniciais da nossa família. Né? O J de Joana, nossa filha, A de Augusto, G de Gisele e S de Silvano. Então, Jags é um acróstico aí das iniciais da família. E nós iniciamos em 2015, e quando nós fizemos o primeiro curso em energia solar, né, sistema fotovoltaico, ainda em 2015, nós entendemos que precisávamos de alguém da parte prática, né, para instalação, e precisávamos também de um engenheiro para desenvolver os projetos e todo o suporte. Então, na época, nós convidamos o Daltro, que era nosso vizinho e de uma vida inteira de construção civil, muita experiência, e aí ele para entrar como sócio conosco. E durante o curso que nós fizemos, na época era em Ribeirão Preto, nós conhecemos o Oscar Kojima, que era um engenheiro eletricista, mora em São Paulo, mas que nunca tinha trabalhado enquanto engenheiro eletricista. Ele era de um setor de TI, trabalhou 25 anos numa empresa de TI, né? E por questões emocionais e tudo, ele estava parado, e a esposa dele falou, por que você não faz esse curso de energia solar? E nós nos conhecemos nessa turma, né? Em Ribeirão. E aí nós convidamos ele também para participar, enquanto engenheiro. Ele morava em São Paulo, então a Jags, inclusive, ela já nasceu nesse formato remoto, que para a gente já é normal desde sempre, porque a gente tem um banco de dados único, Rondônia, São Paulo, é uma única pessoa jurídica, a nossa base é toda aqui, que assim, as pessoas acham que é de lá para cá, mas não, é daqui para lá, na verdade, que a nossa base é Rolim de Moura, exatamente, e aí... de São Paulo, ele trabalhava os projetos, o Dalto sempre ficou à frente das instalações, das execuções, né? E eu entrei com a parte administrativa e de gestão e tudo. O Silvano, muito com a ideia, mas ele tem o compromisso, né, com a Falcão, com a loja, então ele sempre participa das decisões, dos processos, mas ele não está no dia a dia à frente da empresa. E à medida que a empresa foi crescendo as demandas, aí eu me afastei totalmente da educação e dediquei full time à Jags, né? Então, teve um período que mantínhamos os dois, e aí chegou um momento que eu falava ou uma coisa ou outra, os dois não dá. Aí pedi o afastamento da educação e me dediquei exclusivamente à Jags. Então, 10 anos se passaram, né? Já estamos aí completando 10 anos. O nosso primeiro projeto comercial foi lá em São Francisco do Guaporé. E aí é interessante que, assim, pensar que em 2015, o primeiro projeto residencial foi na nossa casa, porque é algo que, assim, olha, primeiro nós vamos viver todo o processo para compreender e oferecer uma solução completa, né? E o projeto da nossa casa foi o terceiro homologado do estado de Rondônia, 2015. Na época ninguém sabia nada, então a gente foi aprendendo isso junto com a distribuidora. O medidor de energia a gente comprou de São Paulo, um que era homologado pela distribuidora. Participamos junto do processo, né? Então a gente caminhou junto com a distribuidora o caminho das pedras desde o início. E esse projeto comercial que é lá em São Francisco, que é no hotel, também é algo assim, as pessoas pensavam que ainda hoje, né, qual é o perfil no cliente de um fotovoltaico? Pensa assim em alguém jovem, pensa assim em alguém mais adepto às tecnologias, né? E para quebra de paradigma, o primeiro cliente foi um senhor fazendeiro e que instalou no hotel, né? Então, acreditou, queria economia para o hotel, e a gente foi a São Francisco para instalar o primeiro projeto comercial que a Jags instalou. Foi no comecinho de 2016. E hoje a gente fica muito feliz de saber que, por exemplo, eu tenho cliente que está lá em Porto Velho e fala assim, olha, não, eu quero que a sua equipe venha aqui fazer a minha instalação, eu quero, não, é longe, ok, mas não tem problema, eu quero fazer com a Jagsol esse meu projeto. Então, de lá para cá, muitas coisas muito bem se construindo e as indicações, né?
E o Brasil é pequeno, na verdade, né? A comunicação e as indicações, então isso vem... Né? Exatamente. Gisele, e você tocou num ponto que eu ia perguntar, a questão do pioneirismo ali, né? Então teve uma certa dificuldade também, porque era um setor que, obviamente, hoje em dia se fala, a informação tá aí, a gente pode ir atrás, pode consultar, ou conversa com alguém que entende. Mas quando você tem uma empresa ali e tem que... é sua, e de repente chega um primeiro projeto e você comentando de ter que ir conversando, é novo até aqui em Rondônia, aí você vai nos órgãos reguladores, os órgãos reguladores talvez não sabem como é que faz também. Teve uma certa dificuldade nesse começo lá para passar por cima dessas barreiras? Ah, com certeza, né? Porque a dúvida era de todos. Como faz, né? E aí a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com algo que é extremamente técnico, mas que, como toda engenharia, ela tem seu risco, ela tem sua grande responsabilidade. É em cima de uma família, é em cima de uma empresa, são pessoas. Então, um erro, ele pode custar muito caro. Muito caro. Muito caro, porque, infelizmente, aqui no estado e no Brasil, a gente vê muitos acidentes. E aí, é vida de pessoa que se perde, né? Então, não pode ser de qualquer jeito. As normas técnicas, elas existem por conta disso, inclusive. E o brasileiro, ele nem sempre tem o olhar positivo para a norma. Ele quer fazer da maneira que é possível, né? E não é assim que funciona. Então, neste ponto, eu não tiro a razão da distribuidora, porque é algo perigoso, sim, é uma geração de energia, está instalado ali na casa, numa residência, tem pessoas que moram ali, numa empresa, né? Recente, a gente teve uma situação que não tem a ver com usina solar, mas em Cacoal, né, teve um acidente dentro de uma empresa. Então, isso tudo é trágico e não pode acontecer. E aí entram as engenharias e os profissionais e os responsáveis técnicos justamente para garantir que isso esteja tudo dentro das normas de segurança. E os órgãos reguladores, eles têm essa função também. Mas no início, e hoje a gente ainda vive uma mudança, né? O mercado brasileiro, ele não está maduro ainda. Ele ainda está no processo de transição e vai demorar muito tempo, né? Ainda, né? Então, a gente teve um avanço muito grande com a Lei 14.300, de segurança jurídica nos investimentos de fotovoltaico, na geração distribuída, porque, assim, abrir um parênteses aqui, né? Porque às vezes a gente fala termos técnicos e as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Sim. Quando eu falo geração distribuída, é aquela geração onde você tem uma usina solar para compensar a tua conta de energia, na tua residência, na tua empresa, né? E ela é distribuída justamente porque ela é gerada perto do consumo. Mas nós temos a geração centralizada, que são os grandes parques fotovoltaicos, que no Brasil também tem, né? Na região do Centro-Oeste, no Nordeste, nós temos também. E até a lei de 2022 para 2023, o órgão que regia isso era a Agência Nacional. Então, se a Agência Nacional falasse assim, olha, a partir de agora, todo mundo que estiver conectado à rede vai pagar. Não havia uma lei que protegesse o investimento das pessoas, porque são pessoas físicas e empresas que estão investindo na infraestrutura e geração de energia elétrica, que é algo fundamental para a qualidade de vida e desenvolvimento de todos os setores, né? Hoje, nós estamos aqui em Rolim de Moura. Isso é algo que, assim, eu gosto muito de falar e eu acho fantástico. Saber que dentro de Rolim de Moura nós temos um estúdio nessa qualidade, né? Equipamentos que não perdem, profissionais que não perdem nada para os grandes centros, né? Isso, para a gente, é um motivo de orgulho. Isso é visão de pessoas que investem aqui. E como fazer isso sem energia elétrica? Nós temos um estado agro. Nosso agro tem crescido e vai crescer. Agora, qualquer propriedade que seja, ela precisa de energia elétrica. Seja irrigação,
seja secador, seja até a pecuária. Então, nós demandamos de energia elétrica em todos os setores, né? Então, a geração distribuída, ela fortalece e cria muita infraestrutura nesse sentido. E pessoas, o particular, investindo nessa infraestrutura. Isso é muito legal. E quando você gera energia próximo ao consumo, as perdas são mínimas. Porque as perdas lá da usina hidrelétrica até chegar no nosso ponto de consumo, ela é muito grande, né? E nós pagamos por isso. Porque a nossa energia também é muito cara. Então, a gente paga por isso. Então, a geração distribuída, ela tem um ponto muito positivo nesse sentido. E nós ainda estamos vivendo uma transição, uma mudança. Então, o Brasil tem um privilégio de ter países que estão à frente e que já tomaram medidas que teve um bom resultado e medidas que teve um resultado ruim. Então, a gente já tem parâmetro. Então, isso é muito positivo. Mas o setor fotovoltaico, ele já é um setor que também está organizado, que nós temos uma AB solar fortalecida, que temos com uma atuação intensa no cenário nacional, trazendo e mostrando os benefícios, né? Então, ao longo dos anos, muita coisa aconteceu nesses 10 anos, muita coisa, né? E ainda vai acontecer. E é necessário o crescimento, é necessário a capacitação, mas é necessário o atendimento aí dessas normas, é uma segurança. Não posso simplesmente colocar, fazer... O brasileiro, ele acha, ligou, funcionou, tá tudo certo, mas não é assim. Porque, às vezes, eu fui atender uma assistência técnica em Porto Velho, e aí, a hora que eu bati o olho, eu falei, Senhor, por quê? Pegou fogo, incendiou tudo, abriu o forro lá da pessoa. Aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Não, que... Aí eu olhei o que estava, né, o disjuntor que estava, um cabo mal dimensionado, um disjuntor que não deu conta, e assim, incendiou, pegou fogo, literalmente. Aí é um equipamento que aqui perdeu a garantia. Eu falei, olha, nesse equipamento, a gente pode até levar para Rolim, vamos fazer um orçamento para você, mas se está fora das normas, perdeu a garantia. E o consumidor final, ele não sabe disso, porque ele também não tem a obrigação de saber. Ele contratou, entende, tá lá, instalou, né? Ok. Mas no momento que ele precisar, como é que fica? Na consequência, né? Aí que ele quer saber, né? O que aconteceu. Gisele, hoje muito se fala sobre a questão do custo, né? Do investimento, né? Custo. O investimento em energia solar, o quanto tempo que tem esse retorno. Como é que tá para quem... Eu vejo que tem uma adesão muito grande, talvez uma pegada, talvez a pandemia para cá, não sei se você enxerga assim, talvez de 2015 no começo tinha uma adesão, talvez o nível de consciência, né, do público estava ainda baixo, e aí vocês foram ali nadando ali, abrindo esse caminho para outras empresas que hoje em dia estão estabelecidas aqui em Rolim de Moura, né, mas eu vejo que o nível de consciência, talvez, das pessoas hoje está abrindo um pouquinho mais para essa questão da energia solar, o quanto ela é positiva. Falando um pouquinho de custo e o retorno, como é que está essa questão hoje em dia? Já baixou essa questão do retorno? Antes demorava mais tempo, hoje demora menos. Para quem, de repente, está assistindo a gente, tem aquele receio ainda, porque o investimento é alto, vou continuar aqui pagando a continha aqui, demora a ter retorno. Como é que está isso hoje em dia? Nesses 10 anos, nós temos assim, lá no passado, o retorno, que é chamado de payback, ele ficava em torno de 7 anos e meio. Caramba, quando nós investimos, exatamente, quando nós investimos no fotovoltaico na nossa casa, esse era o payback. Deu um boom, um crescimento muito grande com a lei do 14.300, porque qual que foi o principal divisor de águas aí? O que é chamado de GD1, Geração Distribuída 1, que é antes da Lei 14.300, ela ganhou o benefício de não pagar uma parte da tarifa que chama FIO-B até 2045. Então, e a legislação deu um gap ali de 1 ano. Então, olha, usinas que foram homologadas dentro deste 1 ano terão o direito adquirido até 2045. Então, o mercado cresceu exponencialmente. E, inclusive, um ritmo de crescimento que não se sustentaria, né?
Que não era esperado, né, não, com e essa assim, medida e que não ia se sustentar. não se sustentaria, né, no país inteiro, né, em todos os sentidos, porque é uma demanda, uma conexão muito grande de usinas em todo o país, então, enfim, teve um crescimento exponencial. E outro ponto que fez uma mudança no mercado foi que, com esse aumento significativo da compra dos equipamentos e do mundo inteiro, que é a lei da oferta e procura, a produção dos equipamentos aumentou em quantidade e teve uma redução de custo, né? Porque a fabricação era muito menor lá em 2015. Então, nós tivemos um aumento muito grande de consumo, nós tivemos um período que o investimento foi muito baixo, que chegou a ter payback de 3 anos, às vezes até menos de 3, né? E aí entrou a questão do mercado financeiro, a inflação e os índices financeiros que elevaram o preço do equipamento novamente. Então, hoje, ele está, assim, um investimento com retorno médio de 4 anos, né, em média. Investe-se no fotovoltaico em média de 4 anos. Aí é claro que depende muito de negociação, às vezes um pouquinho menos, normalmente não passa muito disso. Só que uma usina solar, ela tem uma vida útil de 25 anos. 25 anos. 25 anos. Eu costumo comparar com um aluguel. Você tem a opção de pagar um aluguel para uma vida inteira, ou você vai pagar por um período e você sabe que depois você vai ter o benefício. Agora, para que isso realmente tenha um benefício e tenha esse payback, né, eu costumo dizer que são 3 pilares. Primeiro, um equipamento bom, né, qualidade. Depois, um projeto bem feito também, porque se ele está projetado para gerar uma energia, uma quantidade de energia, ele tem que atender essa realidade. E o terceiro ponto é a execução. Porque eu até falo assim, se dá uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir, vai dar ruim, né? Não vai dar ruim, não vai dar certo. Então, você pode pegar o equipamento top, ponta, no mundo inteiro, o projeto pode estar perfeito, feito, né? Mas na execução tá ruim, vai dar problema. Então, atendendo esses 3 pilares, é sucesso. E a manutenção, ela tem um certo custo? Como é que é a manutenção desses equipamentos, Gisele? A manutenção, aqui na nossa região, a gente entende que ela é importante 2 vezes ao ano, e uma vez ao ano é uma manutenção mais minuciosa, que é importante, porque é geração de energia, então é uma corrente elétrica que passa diariamente ali, né? A conferência das estruturas, dos dispositivos elétricos, né? O DPS, se ele atuou, se ele não atuou, né? O reaperto dos cabos, se tem algum aquecimento ou não. Então, isso é importante. Ao ano, as pesquisas e os nossos estudos mostram isso, que passou um ano sem manutenção, em média 10% a menos de geração. E aí esse percentual vai aumentando. Então, se não fizer uma manutenção adequada, você vai pagar a conta, porque a sua usina vai performar menos e a sua conta de energia vai subir. Vai subir. Entendeu? Então, o trabalho que a gente faz é que a própria usina pague essa manutenção e mantenha a sua performance, né? E aí nós temos 2 pontos importantes e delicados. A maioria das usinas é no telhado, né? A gente tem muita usina no telhado. Então, você está lidando com altura, água e energia. Uma combinação, assim, né, muito delicada. Então, ela tem que ser realizada por pessoas que tenham certificação para trabalhar com energia elétrica, para trabalhar em altura, e também para manter a longevidade do equipamento. Porque se joga um produto que não pode, se utiliza uma esponja, né, que vai danificar o módulo, porque o módulo, a placa solar, ela tem muitas células fotovoltaicas. E às vezes não, no olho nu a gente não consegue enxergar essas células lá dentro. Mas a pessoa que pisa em cima, né, alguma pedra, ou às vezes, que é muito comum aqui, a gente tem muito pombo, né, muito cocô de pombo que fica na placa, que naquela área onde está aquele cocô, a luz não chega na célula. E aí vai criando o efeito que chama hotspot. E com o tempo, circuita aquela célula fotovoltaica ali.
Então, e dependendo do tipo do painel, que isso também é uma outra questão, de repente pode comprometer uma área enorme da placa solar. Então, a manutenção e esse olhar, ele é muito importante. É claro que as pessoas falam assim, não, é só subir lá e lavar a placa, né? A placa, ela tem que estar limpa, sim. Só que tem todo um contexto, né, que tem que observar. E, além disso, nós temos os softwares, né? Porque o inversor, que é, assim, é o cérebro do sistema, processa toda a energia, ele tem softwares internos que eles precisam ser atualizados, né? Hoje, uma usina solar, ela é monitorada, então o mais interessante e bacana é que ela esteja conectada na internet, que ela tenha esse monitoramento, porque ele faz uma varredura constante de alta tensão, de baixa tensão, de sobreaquecimento, né? E aí a gente consegue ler esses logs e entender o que está acontecendo ali. Gisele, algo que o pessoal comenta muito e algo que não sei se é preocupação de vocês é o quanto o poder público, os governantes olham para esse setor, né? Que algumas pessoas até já comentaram que, tipo, se estão ganhando dinheiro demais ali, vamos taxar alguma coisa. Vocês têm essa certa preocupação? Como é que foi esse período desses 10 anos também? A atenção que o poder público dá na questão, como é que está essa regulamentação? No sentido de imposto sobre essa energia, se de lá para cá já foi mais fácil, se de repente, olhando para frente, talvez vocês visualizam uma dificuldade maior, né? Como é que, o quanto o setor de vocês é dependente de taxações, de impostos em cima dessa questão da energia solar? Os impostos, eles são um desafio na vida do empreendedor, né? De um lado e de outro. Não tem como a gente fugir disso. Agora, falando especificamente do setor, ele é um exercício, uma dinâmica diária. Nós temos o convênio Confas, né? O estado de Rondônia, que foi inclusive uma demanda criada aí pela Associação Comercial, através da nossa federação. Então, teve uma ação direta da JagSol nesse processo, do estado de Rondônia aderir ao Confas de 2016, onde isenta de ICMS os geradores fotovoltaicos. Então, nós temos esse benefício. Hoje, o estado de Rondônia, consumidor que compra um gerador fotovoltaico, ele não paga o ICMS deste gerador fotovoltaico. Quando eu compro itens em separado, vai incidir o ICMS. O gerador e a placa solar não incide. A gente sabe que isso não vai durar para sempre. Nós estamos falando já de bastante tempo, nós estamos de 2025 e esse benefício ele ainda existe, né? Já como incentivo de um setor que não existia. Mas a gente entende que isso não vai durar para sempre. É um imposto significativo para o estado de Rondônia, né? E hoje ele existe, já é uma conquista do setor. A gente espera que demore bastante para que ele continue perdurando, porque o ICMS, a alíquota é uma carga alta e vai impactar no investimento e vai sair do bolso do consumidor isso aí. Então, nesse sentido, o benefício que nós temos no estado, que não é exclusivo de Rondônia, mas outros estados do país também fizeram essa adesão a esse Confas, né, traz esse benefício. E a gente entende que no futuro pode ser que ele não exista. Nós temos, falando do estado de Rondônia, dentro da nossa conta de energia, um impasse, porque quando se faz a compensação da geração distribuída, compensa-se a parte da energia. A energia ela é dividida em duas partes. A parte da energia, propriamente, que chama TE, e a parte do sistema de uso de distribuição e das redes, que é chamado TUSD. As usinas solares que são GD1, já é pacificado que compensa tanto a tarifa da energia quanto o uso da rede, né? É compensado todo esse valor. No entanto, na conta de energia do consumidor, cobra-se o ICMS do uso da rede. Então, como nós temos uma tarifa que isso não vem separado na conta de energia, vem um valor único, né? Tanto o técnico tributário quanto o consumidor, quando não consegue ver o que é energia, o que é uso da rede.
Mas se o consumidor não paga o uso da rede, por que que o governo vai cobrar imposto sobre esse valor que ele não paga, né? Então, na conta de energia, hoje, cobra o ICMS sobre o uso da rede que o consumidor não paga. E o GD2, que nós já estamos falando da regra nova, e que paga uma parte desse uso da rede, que é chamado fio B, aí esse fio B ele paga. Então, o cálculo do imposto deveria ser em cima deste valor do fio B que ele paga. Mas na conta cobra-se sobre tudo, sobre o uso da rede como um todo, né? Então, é uma questão de entendimento e quem paga por isso é o consumidor. Então, isso a gente já teve, através da nossa federação, uma conversa com o secretário Luiz Fernando, né? Depois entrou uma lei federal 194, que acabou isentando essa parte, mas ela não durou muito tempo, porque era uma lei federal, o ICMS é um tributo estadual, então não teria competência para falar sobre isso, né? Hoje o governo do estado ele retomou, porque a gente fala a Energisa, que é a nossa distribuidora atual, só que ela é uma agente de arrecadação, né? O ICMS é competência do governo do estado. Então, hoje, nós temos esse ponto, que é um ponto de impasse aí, mas o consumidor que que participa da geração distribuída, ele paga esse imposto. Certo? Eu creio que não, mas ele paga. É o que você comentou, né, Gisele? Que ainda esse setor ainda tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muita coisa, tanto na parte técnica ali, coisas novas vão chegar, quanto na parte de regulamentação, né? Com certeza, com certeza. E assim, tudo tem que ser estudado, né? A partir do momento que você... Até existe uma certa vez eu ouvi um colega falando assim, você tem uma vaca e aí você vai tirar o leite dessa vaca. Então, quer dizer, você vai pagar o imposto do leite que você tirou da sua vaca? Como assim? Ou então um filtro de água, né? Você vai pagar imposto da água filtrada do seu filtro? Como assim, né? Então, é uma discussão longa isso aí, e existem já demandas judiciais, existem cases em outros estados, porque isso não é exclusividade de Rondônia. Então, a gente está constantemente conversando, atualizando e trabalhando, porque uma vez que se está sendo cobrado de forma indevida, então isso tem que ser corrigido. Mas existe todo um processo. Gisele, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui para passar um videozinho sobre os nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E retomando, Gisele,
ainda, antes de eu entrar na questão sobre a CIRM, né, eu ainda queria fazer mais uma sobre essa questão de energia solar. Você acha que talvez o acesso à informação ainda é uma barreira para mais pessoas aderirem à questão de energia solar? Ainda falta informação para a população e também talvez o valor do investimento? Talvez futuramente esse valor de investimento, com o mercado mais aquecido, mais tecnologia, né, de repente consegue-se tecnologias melhores, sistemas mais com custo menor, de repente isso nessa ponta de cá, né, o valor do investimento diminua para as pessoas conseguirem acessar essa energia solar. Mas você acredita que o acesso à informação e o custo ainda são barreiras para entrar nessa questão da energia solar? A questão da informação, com certeza, porque é muito comum a pessoa falar assim, é caro, mas é caro quanto? Não sabe, né? E o sonho do brasileiro é você conseguir trocar a conta de energia, por exemplo, por uma parcela. Só que aí a parcela do financiamento, ela tem as taxas de juro, que é mercado financeiro. Então, a gente teve um período de taxas muito boas. Hoje, nós já não estamos com uma taxa tão atrativa como era no passado. Mas o custo do equipamento também diminuiu. Então, proporcionalmente à conta de energia, né, a parcela do financiamento ela ainda está um pouquinho acima, mas não é nada significativo que inviabilize. O que a gente mostra é sempre a melhor alternativa, a melhor solução. Nós temos um olhar que aí vem da nossa vivência de associativismo também, de associativismo e cooperativismo. Então, a gente sempre tem um olhar especial e com o nosso cliente de conduzir para as cooperativas de crédito, né? E a gente entende que as cooperativas de crédito hoje, em realidade de mercado, têm as melhores soluções para os nossos clientes, seja pessoa física ou jurídica. E muitas vezes as pessoas não têm a informação, não sabem. Que quando a gente mostra uma simulação, a pessoa fala, nossa, mas é assim? Isso. Então, nós temos clientes que são aposentados, nós temos clientes que são professores, nós temos clientes que são vigia, segurança, né, que são assalariados e que têm uma renda que a gente sabe que a renda, o orçamento doméstico é bem equilibrado e que hoje são clientes que estão pagando, que uns que já terminaram de pagar seu financiamento do tempo, né, já fala assim, olha, paguei a última parcela. Eu falei, amém, que graças a Deus, tá lá, porque uma vez um projeto é igual filho, você não tem ex-filho, não tem. Então, a usina da Jagsol é para sempre, né? Então, a gente mantém esse relacionamento, esse acompanhamento. Então, a falta de informação, ela realmente é um cenário. Porque a conta de energia, ela é um custo fixo na vida do cidadão. Você não vai ficar sem. E é uma tendência que, se você pegar 5 anos atrás, 10 anos atrás, e a de hoje, quer dizer, o consumo ele só tem aumentado. Então, aquilo que antigamente era um luxo, hoje é uma necessidade. E todas as famílias se comportam dessa forma também. Então, eu vejo que a informação, ela sim, é um fator desafiador e por mais que a gente convive no setor, quando a gente sai um pouco, eu gosto muito de fazer isso, conversar com pessoas diferentes, a gente vê que a pessoa não sabe nada e não tem ideias que estão muito longe da realidade. Gisele, mudando um pouco agora, dando um pulo no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do associativismo, né, que você citou, sobre a CIRM. A gente sabe que você está presidente, né, da CIRM e veio de uma trajetória bacana dentro da associação. Como é que, e eu já disse isso em outros episódios aqui, que eu admiro bastante os empresários e empreendedores que conseguem tirar um tempo, né, para seja um voluntariado, seja uma entidade representativa, né, porque isso fortalece todo mundo, né, isso entrega para todo mundo. Como é que foi a sua entrada na associação comercial? Essa questão, dessa visão de doar um pouquinho a mais também em prol de algo maior. Bom, eu entrei como diretora da associação comercial na gestão anterior, através do Silvano. A Kelly estava presidente, ela seria a presidente da chapa, e aí o Silvano falou assim, não, você convida a Gisele. Aí ela foi, eu falei, Kelly, eu não tenho tempo, Kelly, não dá. Não, amiga, dá certo sim, vamos lá, preciso de você.
Falei, Kelly, não dá, não tem. Não, amiga, não se preocupe, você vai dar conta, né? A Kelly. Então, eu entrei como diretora. Na primeira gestão, o que que acontece? Veio uma pandemia. Pegou todo Então, mundo veio uma de surpresa. pandemia. Nós tivemos aí o fechamento total, nós tivemos, né, toda aquela circunstância, o comércio muito afetado, setores. Então, foi desafiador. E, assim, a gente tem uma diretoria que ela é composta por, né, vários empresários, mas a gente tem uma diretoria executiva que é quem carrega o piano nas costas, né? Essa é a realidade. E eu sempre fui muito parceira ali da Kelly nesse sentido. Ela já estaria no segundo mandato e a gente tem uma norma ali do estatuto que não permite mais de 2 gestões. Então, você pode se reeleger uma vez e depois, obrigatoriamente, você pode continuar diretor, porém, não como presidente. Né? Que isso enriquece a entidade precisa de novo gás, né? Exatamente. Então, na outra gestão, a Kelly não poderia mais ser presidente, e aí teve um caso aí no meio desse processo, que foi a venda de um terreno da associação, né? Que teve uma assembleia, tinham poucas pessoas, e deu diferença de um voto, e esse terreno foi vendido. Então, a associação estava com o valor do terreno aplicado, que o objetivo era investir numa nova sede, mas que não estava assim líquido e certo assinado. Então, a entidade estava com dinheiro em caixa, que não estava destinado em papel, em termo, contrato, né? Então, eu falei, meu Deus, a entidade ficou insegura, né? E a gente estava num período que futuramente teria uma eleição municipal. Então, eu me senti muito responsável também por esse processo. Então, eu não posso simplesmente virar as costas para a entidade e deixar assim, né? Seja o que Deus quiser, né? Porque a gente participa, sim, né? Enquanto associação, às vezes as pessoas não entendem que nós temos uma diretoria, que nós temos assembleia, que existe um estatuto e que não é a decisão da Gisele, ou da Kelly, ou do João. Existe uma votação, existe um processo e aquilo que for decidido em assembleia está decidido. Então, a venda desse terreno foi dessa forma, né? Favorável ou não, houve uma votação e a maioria venceu e o terreno foi vendido, né? Mas quando você participa do processo, você também é responsável por isso, né? Então, eu até falo que por conta da venda desse terreno, eu me tornei presidente da associação. Eu ia perguntar agora, o que te motivou a assumir a presidência? Entendeu? Então, foi esse ponto, porque eu falei, meu Deus, eu não posso simplesmente virar as costas e sair e deixar dessa forma. E a gente sabe que, assim, nem todos sabem, mas todos os diretores da ACIRM, eles não são remunerados, nenhum de nós somos remunerados, então, realmente é um voluntariado, né? É bastante trabalho que tem na entidade, às vezes a gente, pelas nossas demandas, a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, porque senão quem é que faz o nosso trabalho lá na nossa empresa? Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso também. Ao longo dos anos, né, que é um trabalho que iniciou lá no passado com o Edmilson, né, que eu também tive a oportunidade de viver isso. Seu pai contribuiu muito com a entidade, né? São pessoas assim que fazem e fizeram muita diferença para a vida da entidade, e ela foi se profissionalizando. Então, ela criou uma estrutura e ela tem uma equipe, né? Eu prezo muito pela equipe e falo, olha, os diretores passam, mas a equipe permanece. E é a linha de frente que está ali atendendo o associado. E a associação, ela existe para o associado, ela não existe para o diretor, né? Então, ao longo do tempo e construindo essa equipe técnica ali dentro, fez com que a entidade conseguisse desempenhar e desenvolver todos os trabalhos que tem. Então, é um desafio, sim. Hoje nós temos uma diretoria que fico muito contente, muito feliz, muito grata com os empresários que contribuem com a nossa diretoria, porque são pessoas assim que se fala assim, olha, Johnny Clebson, né, que é o gerente do Cicobi, você pode me dar sua opinião, analisar isso aqui? Porque aí ele tem uma habilidade, um olhar que eu não tenho dentro do setor dele, né? Josenildo da Laranjas Rolim,
o Braulino do Filtro Sul, a Vandenilza, gerente da Canopus, né, contribui demais. Então, todos os nossos diretores, a hora que você fala o Diogo da 3A, a hora que você... eles estão à disposição. Então, eles não estão ali dentro todos os dias, mas precisou, e aí são diferentes setores, diferentes habilidades, diferentes... Exatamente. E isso enriquece bastante. Gisele, e como é que você enxerga o papel da associação, né? Você citou um pouquinho lá do passado. Talvez a associação, ela passou por momentos, né, de alta e baixa, porque tem momentos que você consegue atrair, a depender da pessoa, né, que está na posição de destaque, ele consegue atrair mais voluntários ali, né, consegue atrair mais diretores, e há momentos de alta e baixo, como qualquer associação, né, tem algumas que infelizmente até precisam fechar, precisam acabar porque falta essa mão de obra. Qual o papel que você vê hoje da associação e como é que a sua gestão, na sua visão, o que você buscou dar um auxílio ali, melhorar nesse empreendedorismo nosso aqui de Rolim de Moura? Nós temos um desafio muito grande, que é o próprio empresário, o próprio empreendedor, né? Se a gente olhar os números de Rolim de Moura, nós poderíamos ter mais associados, mas dentro da nossa equipe, falei para a nossa equipe, falei, olha, muito melhor nós termos associados que tenham bons resultados, que estejam satisfeitos, que a gente consiga contribuir com o resultado dele, porque o empresário, toda empresa, ela precisa de resultados, senão ela vai fechar. É simples assim. Aí eu falo para ela, assim, então, o que a gente pode fazer enquanto entidade para melhorar o resultado? Então, não basta, não é a mesma, o mesmo olhar do empreendedor quando ele está ali captando clientes. Então, o custo de captar clientes é de manter, reter é outro. São desafios diferentes. Né? Quando a gente iniciou a gestão, nós fizemos, o Silvano falou assim, olha, vocês precisam ir conhecer a Associação Comercial de Maringá, que lá no passado, né, seu pai participou, outros diretores foram lá, salvo engano, foi a terceira vez que a CIRM esteve na Associação Comercial de Maringá. Porque é diferente você olhar o resultado de um trabalho sólido. E é uma referência muito, muito bacana. Então, nós somos em diretores e levamos a secretária executiva, porque também é o braço ali dentro, que precisa entender o que é associativismo, né? Os trabalhos, a importância, né, dessa representatividade, né? Então, isso a gente fez e abre os horizontes, com toda certeza. E a gente entende que aqui, dentro da nossa cidade, embora eu falo assim que a gente mora no interior do interior, né, mas nós temos pessoas aqui que são extremamente conectadas e informadas ao Brasil e ao mundo. Né? E a gente sente essa diferença, né, que é um perfil diferente aqui. Então, e as grandes empresas, os grandes empreendimentos, cedo ou tarde, eles chegam aqui. Então, a gente tem a oportunidade de nos fortalecer e nos preparar para isso, ou vai ficar esperando outro chegar e tomar o mercado ou dominar o mercado, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. E a equipe da associação, eu falo para as meninas que elas são a linha de frente, elas não estão ali para atender o associado, estão ali para contribuir com o fortalecimento e crescimento da economia do nosso município e região, que é muito mais do que atender um associado, porque é toda uma cadeia que é impactada. Né? Às vezes, pequenas ações podem contribuir e despertar, né? De fazer um diferente, de trocar informações. Nós fizemos cafés de negócio justamente para ter esse bate-papo e essa integração. E os diferentes setores se conversarem, se comunicarem, isso é riquíssimo para nós. Então, algo que aqui ainda é pouco utilizado, é feito de forma muito informal, e o tempo, às vezes a gente está correndo, mas um momento que você para, que você conversa, que você bate papo, né, é rico, faz a diferença, com toda certeza. Na semana passada, nós estamos atendendo um produtor de café, né?
E aí tinha... enquanto a gente descansa, a gente trabalha também, né? Então, no sábado à tarde, eu falei, olha, eu preciso ir lá na fazenda, né, do café, no sábado à tarde. Eu preciso ir sábado à tarde, porque de manhã não dá, então vou à tarde. Aí falei pro Silvano. Aí o Silvano falou assim, então eu vou chamar o Irineu para ir lá. Falei, tá bom, ok, pode chamar, vamos junto, né? Enquanto eu vou trabalhar com o Daltro, vocês conhecem a fazenda, porque vale muito a pena. Aí o Irineu, né, tem um cunhado que é produtor de café, que é uma agricultura familiar, um produtor pequeno. Falou assim, vou chamar. Eu falei, tá bom, pode chamar, vamos lá. Porque você sai de Rolim de Moura, anda 1 hora e você está em outro mundo. E as coisas acontecendo de forma extremamente profissional, organizada, sem deixar a desejar nada para o Estado, para o país, assessoria, profissionais técnicos de fora do estado dando toda a assessoria aqui, e um rendimento e uma produção, e uma expansão, e uma visão do mercado que, assim, a 1 hora da nossa cidade. Outro mundo. Um setor totalmente diferente, mas que vai impactar diretamente na nossa economia. Aqui. E para a região de Santa Luzia, eu falei, gente, isso aqui tudo vai cair aonde? Rolim de Moura. Então, a gente sabe que todos os ciclos, né, são ciclos, o café hoje está com um preço muito bom, mas as projeções, né, e aí empresas que já estão fixando valores nos próximos 4 anos, então, quer dizer, esse setor vai retroceder em 4 anos? Não vai. Então, a gente tem esse olhar. E se o nosso comércio local, se as nossas empresas estiverem preparadas para atender essa demanda, essa realidade, ok. Se não, é uma questão que vai passar por aqui. Então, e são setores que, se olhar, se interrelacionam na sua dependência, mas é um outro mundo, é um outro olhar. Então, se eu não saio e vou lá e vejo, e conheço, e vejo a importância de uma assessoria técnica, de um trabalho, né? E para nós, da Jagsol, poder contribuir ainda com um projeto desse, a gente fica muito honrado, né? Saber que vai estar lá, que vamos, né? Em breve aí vamos instalar o fotovoltaico nessa fazenda. Então, é muito bacana. E aí você sai do Laranja Solim, que também é um cliente nosso. Eu me lembro que uma vez eu saí para pegar uma assinatura do seu Claudemir. Aí eu falei assim, que é muito pertinho da cidade, né? Eu falei, vou aproveitar o horário de almoço, vou correr lá. E aí você chega lá, aí o seu Claudemir, assim, uma tranquilidade, um fresquinho. Eu falei, gente, é outro mundo, né? Em 15 minutos eu mudei totalmente. Mudou a rotação ali. Mudou a rotação. Eu sentei, né? Esperei. Daí a gente pegou assim, bateu um papo, tomou um café. Eu falei, nossa, que horário de almoço gostoso, né? Então, é muito importante. E a associação comercial, ela é muito rica nesse sentido, né? De abrir as portas. É uma entidade representativa. Então, à medida que os empreendedores têm esse olhar também e estão junto, porque eu conheço do meu setor, mas eu não conheço do seu, né? O que pode ser feito? O que precisa, né? A gente fala muito e todos os setores têm uma demanda muito grande pela mão de obra. E isso não é exclusividade de Rolim de Moura nem do estado de Rondônia. Isso é uma realidade no país inteiro, né? Mas enquanto eu olhar para o problema, as outras oportunidades vão acontecendo. Então, a CIRMA, ela é muito rica nesse sentido. Ela está ali para os empreendedores. Hoje, uma mensalidade é R$60. R$60 uma mensalidade da associação comercial. Né? Você paga uma pizza. Né? Então, muito acessível. Mas nem isso, tem pizza que é R$80. Exato, né? Nem isso. Então, o Estado, por exemplo, a Jagsol, que as pessoas ainda têm o olhar de associação, que eu faço consulta, né? Eu não faço consulta, então não preciso ser associado, né? Eu não faço consulta no Jagsol, não utilizo o banco de dados, para mim não faz muito sentido. Mas eu sou associado desde o início, né? Nós nos associamos pela representatividade. E como nós temos equipe lá em São Paulo, nós somos associados à Associação Comercial de São Paulo também,
né, no município de Mauá, onde a gente tem um centro técnico, somos associados à Associação Comercial de Mauá também. E quando estou lá, na medida do possível das agendas, eu participo das ações, das atividades. Então, isso é rico para a gente. E o que você percebe, Gisele, de diferente de algumas agendas que você participou lá? Como é que é a dinâmica lá de São Paulo, que ainda não chegou aqui? Eu ia comentar, vou fazer uma outra pergunta em cima da questão da diferença da associação de lá para cá. E você comentou da questão de repente, do produtor, da assistência técnica. A gente vê muitos produtores que eles não hesitam em ir atrás de Emater, ir atrás de Senar, de capacitar a equipe, de buscar uma ajuda, de uma parceria. Talvez para os empresários, né, da cidade, a gente tem o Sebrae, né, como um parceiro, muito importante, mas você vê que talvez, não sei se isso é uma diferença, os empresários daqui hesitam um pouco, não sei se por ego, alguma outra coisa, que querem carregar um pouco no peito as coisas, não querem pedir uma ajuda, ter uma parceria ali dentro daquela empresa. Tem diferença com esses empresários de lá também? Porque, assim, traçando esse panorama aí com os produtores rurais, que eles não hesitam em pedir ajuda, traz o Senar aqui para capacitar a minha equipe, e tem muitos empresários que muitas vezes dá o braço a torcer ali, olha, tem associação disponível, vai ter o café com negócios, vai ter a rodada de negócios, o Sebrae vai ter uma palestra ali gratuita, vai ter uma palestra sobre marketing, e muitos não é nem pela questão de não ter tempo, né? É a questão de repente, não vai agregar. E você percebe que tem uma certa diferença nesse sentido, que você avaliou lá de São Paulo, da questão tanto dos empresários quanto a questão de associação comercial? Falando de empresário, nós temos, assim, são perfis bem diferentes. E isso faz parte do meu dia a dia, né? São Paulo, a pessoa fala, está tratando contigo, ela não sabe nem onde você está. Hoje, com as tecnologias, é assim que acontece, né? E aí, o desafio de São Paulo do empresário, ele é maior, porque o mercado é muito grande também, e ele é mais exigente. Então, quando eu falo de um resultado de 3%, 4%, né, de economia, enfim, ele já fica... Se fala 5%, ele já fica maravilhado, porque ele sabe que é muito difícil para ele 3%, 5%. Né? Ele sabe quanto custa isso, porque ele faz muita conta ali, né? Quando a gente fala 5% para o empresário aqui de Rondônia, ele quer 10%, ele quer 15%. Ele sempre quer mais, né? Então, a gestão, o perfil de gestão realmente é diferente. A gente vê algumas empresas com uma gestão altamente profissional, né? Tanto aqui quanto lá, isso é fato. Eu até falo pro Oscar lá, eu falo assim, olha, e eu vejo quando eu preciso emitir nota fiscal, né? O correto é a gente emitir nota fiscal e recolher o imposto sobre o serviço onde o serviço foi executado, né? Que esse é o correto. Mas o Brasil é o Brasil, então cada prefeitura tem o seu sistema, então não existe uma coisa unificada, cada um é de um jeito. E quando a empresa tem uma gestão profissional, ela faz questão que toda nota seja emitida corretamente, né? E os impostos são recolhidos da maneira correta, enfim. E nem todos têm esse nível de exigência, porque do jeito que fez, tá bom, passou, tá ok, né? Então, lá, a gestão ela é muito mais profissionalizada. E eu vejo algumas empresas terceirizando processos de gestão também, talvez já seja o desafio da mão de obra. Então, fala assim, olha... Você vai falar com fulano de tal que cuida dessa parte para mim. Então, ela está focada ali na produção, que a gente tem cliente que é escola, a gente tem cliente que é indústria de plástico, né? Então, a gente tem clientes de setores muito diferentes, de mercado, tem um produtor rural, tem hotel, então tem setores muito diferentes. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer. E aqui, o empreendedor, o que é das antigas, ele tem se adaptado às exigências de tributos, de impostos, mas ele quer ter alguém que entenda. Nem todos eles querem compreender, né? Por exemplo,
nós temos o Liquida Rolim, que está prestes a acontecer. Historicamente, Liquida Rolim. E ele inicia num domingo. E um comércio local falou assim, domingo é inviável pra gente, porque custa muito caro. Tá, falei, ok, custa caro, certo, mas por que custa caro? Não, porque eu tenho que pagar dobrado o meu funcionário. Falei, o fato do Liquida começar no domingo não quer dizer que você é obrigado a abrir no domingo. Então, se você não quiser abrir, você não abre, não é obrigatório. A empresa é sua, você vai abrir da maneira que você quiser. Mas vamos entender melhor o que isso... Por que... Não, mas o escritório me disse que custa dobrado e eu tenho que dar o descanso semanal. Falei, certo, mas o descanso semanal é um direito do trabalhador, isso é negociável, né? Isso aí, ok. Mas custa dobrado como? Porque o Liquida, ele sempre acontece perto do 7 de setembro, que é um feriado. Aí, eu fui até o escritório de contabilidade para entender. Não, esse dia realmente tem que pagar dobrado, 100% a mais. Falei, mas por quê? Não, é assim que está na convenção. Falei, então, vamos pegar esse texto, vamos olhar, né? Resumo da ópera, né? O escritório de contabilidade estava pegando a regra do feriado e aplicando no domingo. Então, a regra do feriado é do feriado. Tanto que 7 de setembro o comércio não abre, porque se ele abrir, realmente vai custar caro para a empresa, e assim, cada empresa toma a sua decisão. Mas você pegar uma regra do feriado e aplicar no domingo, né? E a empresa, ela ouvir isso da sua contabilidade, tipo assim, falou, tá falado, é inquestionável. Inquestionável, né? Aí a gente para olhar, para pensar, mas peraí, vamos pegar essa lei, como tá assim mesmo? Né? E aí foi ler, não, realmente, né? Porque domingo é domingo, feriado, isso é a regra do feriado. Então, não quer dizer que vai abrir no domingo. Agora, o descanso semanal, isso é indiscutível, ele vai ter, é um direito do trabalhador, independente, né? Tradicionalmente é no domingo, mas ele pode ser em outro momento. Aplicado em outro dia. E assim, porque é indiscutível. Então, o empresário, ele tem muito assim, eu quero que alguém saiba, que é mais fácil para mim, né? E se a pessoa falou, tá falado, ponto, acabou. Então, são os desafios, né, que acontecem. E outro ponto que eu acho muito interessante é o nível de informação e comunicação. Porque às vezes você vai falar com um empresário, né, de Cacoal, ou de Paraná, ou até mesmo de Rolim de Moura, porque você pensa que a pessoa está do interior do interior. Não, mas ela está sabendo o que está acontecendo, ela está sabendo a média nacional, ela está sabendo quanto isso custa na China, ela está sabendo, ela está informada. Então, o nível de informação do nosso empresário, do empreendedor, do estado de Rondônia, ele é muito alto. Ele é conectado, ele sabe que ele tem a informação. Então, você tem que estar preparado para lidar com isso, porque você sabe que ele vai te perguntar e ele vai confrontar a tua informação com o mundo, que assim nós fazemos, né? Então, do mesmo jeito que eu me coloco nessa situação. Poxa, eu estou no interior do interior, mas eu estou conectada com São Paulo, com a Áustria e o que está acontecendo. Agora está acontecendo uma grande feira do setor fotovoltaico na China. Então, a gente tem parceiros que estão lá. Então, o que está acontecendo lá, hoje eu já estava sabendo hoje. Então, então, o nosso empreendedor aqui, ele é muito informado, atualizado e muito conectado. E a questão de associação lá de São Paulo, numa dessas visitas suas, tem alguma coisa que vocês discutem lá na diretoria de trazer algum projeto lá de fora, alguma coisa que vocês viram para fortalecer, né? Você disse que projetos que realmente impactam no financeiro ali da empresa, é o que o empresário gosta, né? Mas tem alguma coisa assim que de repente você não conseguiu aplicar ou que a diretoria discute de repente futuramente, olha, mas talvez esse não é o momento, mas mais para frente vamos tentar implantar isso aqui para os associados, tem algo nesse sentido? Nós temos, aí São Paulo é muito grande, uma metrópole, e lá dentro de São Paulo capital existem as distritais.
E eu já conheci várias delas e eu observo que, assim como nossas cidades, cada uma tem perfis diferentes e, a depender de quem está à frente, algumas são mais ativas, outras menos. E o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora, que nós temos aqui em Rondônia e Rolim de Moura também, em algumas distritais, é o que movimenta bastante a associação comercial. E nós temos municípios, por exemplo, como Jundiaí, que é um município que eu tenho interesse de levar a equipe para fazer uma visita técnica, onde eles têm um trabalho muito bacana com grupos de negócio. E esses grupos de negócio trazem resultados positivos financeiros para os participantes. Então, isso é muito legal. E foi um projeto construído ao longo dos anos, passou pandemia, ele continua. E então, é algo que eu falo já há bastante tempo com a minha diretoria e com todos. E só que entra da mesma forma que aconteceu no passado com o observatório. Se você não tem pessoas e técnicos e equipe para tocar isso, né, não tem condição hoje de sair da minha empresa para tocar um projeto como esse. Então, eu preciso de mão, né? Por isso que a gente quer fazer uma visita técnica e ir capacitando. E em paralelo a isso, dentro da nossa atual gestão, nós temos a construção da nova sede, que é um projeto que também nós estamos trabalhando há bastante tempo, né? E se tudo der certo, vai acontecer daqui para o próximo ano. Então, que é um projeto que demanda bastante empenho, dedicação, esforço, recurso, enfim. Então, a gente também tem que ter o foco naquilo que é necessário. A gente já tem uma agenda anual, né, que a gente tem mantido, e o projeto da nova sede, que é em parceria com o Cicobi Credip também, onde vai ter uma agência do Cicobi e a nova associação comercial. Então, um projeto que foi pensado há 20 anos atrás, muitas diretorias trabalharam, muito projeto que no passado, né, tudo é no tempo de Deus, então tá tudo certo, né? E que uma semente que já foi muito adubada, e que agora está nos finalmente para iniciar sua concretização. Então, isso é um projeto grande, importante e relevante para a associação. E, em paralelo, a gente vai trazendo demais instituições conosco, porque sozinho a gente não consegue. Então, a gente precisa ter um Sebrae, a gente precisa ter o Cicobi nas cooperativas, né? Enfim, e outras instituições também ao redor do estado, porque a gente entende que nós somos aqui a capital da Zona da Mata. Então, quando a gente fala de uma nova sede, a gente fala de trazer benefícios e como contribuir com toda a nossa região. Uhum. Gisele, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu quero fazer para você. Como você enxerga o papel do continuar estudando, né? Continuar aprendendo, você que tem tantas formações para o sucesso empresarial, né? Tem muitos empreendedores, a gente já citou aqui, que de repente quer que alguém saiba, né? Então você, na sua visão, como é que você enxerga para o sucesso de uma empresa hoje, você continuar se atualizando, seja da área técnica, da atividade fim da sua empresa, ou até das atividades meios ali da empresa? Eu acredito que é fundamental. Nós temos uma grata satisfação de ter dentro da nossa cidade uma instituição de ensino superior, que é genuinamente rolimourense, que é a Farol, né? A gente tem um carinho muito grande pela instituição. Eu estudei lá, não me formei ainda. Ainda, né? Porque eu pretendo terminar meu curso de Direito, né? E eu vejo que, assim, o empreendedor, ele tem os desafios que são gigantescos, mas a gente não tem mais a disponibilidade de estar no banco acadêmico 3, 4 horas por dia, né? A gente precisa otimizar o nosso tempo. E é extremamente importante. Os desafios de gestão, ele vai mudando, né? E por mais que eu não entenda, eu tenho esse olhar também e vejo que é importante. Eu posso não entender, não trabalhar diretamente com marketing digital, né? Com marketing na sua essência, né? Não fazer parte do meu dia a dia. Mas se eu estou num estratégico da minha empresa, eu preciso minimamente entender disso.
Porque a hora que o profissional me trouxer os números, né? Eu vou ter que entender se esses números estão trazendo um resultado real para o meu negócio ou não. E aí ninguém aprende no ar, né? Você tem que se dedicar minimamente. Então, o continuar estudando, ele é parte da vida do empreendedor. E quando a gente fala empreendedor, não é só o empresário, o comerciante, né? Nós temos profissionais liberais que são empreendedores, né? Em todas as áreas. Foi-se o tempo, se é que existe um tempo, em que a pessoa terminava e pronto, acabou. Não existe mais isso, né? Então, o conhecimento técnico, ele não vai deixar de existir, ele é extremamente importante, mas o que traz o diferencial é eu conseguir trazer ele para a prática. E o que a gente tem visto assim de forma muito com déficit, muita defasagem, as pessoas às vezes têm a capacidade técnica, mas não conseguem aplicar. Eu até falo para o Augusto, nosso filho, que ele é muito criativo, eu falo assim, meu filho, a criatividade só tem valor se eu conseguir trazer ela para o mundo real. Enquanto ela está no mundo das ideias, né, tá só na sua ideia. Então, como que nós vamos trazer isso para o mundo real? Aplicar, né? Essa é a realidade. Então, todos os mercados, as dinâmicas têm evoluído e estão muito diferentes, mas o aprendizado contínuo, ele é necessário. Eu trabalho, né, eu vejo o Silvano também, ele não fez o nível superior, só que ele nunca deixou de estudar. Então, você estuda, você precisa saber de pessoas, né? Se não é a pessoa seu colaborador, é a pessoa seu cliente. Eu preciso minimamente entender, né, das tecnologias de informação. Faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? Nós não temos tempo e braço para executar essas tarefas na nossa empresa. A gente precisa de um parceiro, precisa de um profissional. Mas que referência, que parâmetro eu vou ter para dizer se está me atendendo ou não, né? Já aconteceu uma vez, eu conversei com um profissional dele, falou assim, não, mas o fulano de tal, ele é o cara no marketing, tá dando tantas mil visualizações e tal, e o resultado, e eu estou investindo X por mês. Eu achei um valor muito alto, né? Eu falei assim, bacana, né? Bom, não conheço o trabalho da pessoa em questão, esses são os seus números, certo? Aí tinha um outro empresário do lado, que contrata um outro profissional, eu falei assim, e você, fulano, quais que são os números que apresentam? Aí os números dele eram similares, mas eu falei, quanto que você investe? Ele investe 40% do valor do outro. Eu falei assim, então quer dizer, que parâmetro tem? Né? Porque assim, o profissional pode ser um ótimo vendedor e tá tudo certo, né? Então, se eu não tenho parâmetro, qualquer coisa serve. Então, eu preciso minimamente entender. E o que é mais desafiador é assim, eu tenho tantas mil visualizações. Top, depende do seu objetivo. Mas e isso, resultado concreto, real, dentro do meu caixa? ROI, retorno sobre investimento. Como é que fica? Onde é que está? Onde que essa informação casa? Né? Se eu fiz uma campanha específica, o produto X, eu estou casando esses números? Mas isso é possível? Mas se eu não sei nem que isso existe, como é que eu vou? Então, é necessário. E aí, hoje, a gente tem uma oferta muito grande de instituições, de cursos, e a gente tem que saber também, por essa oferta muito grande, a procedência, né? Pode ser, hoje, com a internet, todo mundo pode ser expert em tudo. Mas onde, que referência, que base tem? Né? Então, a instituição, quando a gente sabe quais são os valores dessa instituição, o perfil que ela traz, que ela trabalha, né? Quem ela atende. Isso tem um valor, não tem preço. E aí eu também tenho que me balizar, porque eu posso investir numa formação que não vai me trazer resultado, que não vai me atender, ou que vai ter profissionais que realmente não são profissionais. Que a gente também... Então, a capacitação ela é essencial, mas eu tenho que saber com quem. Gisele, existe algum momento-chave que marcou a sua trajetória até hoje?
Nossa, momento-chave. Algum momento ali de Você fala na trajetória. na sua trajetória de vida. Algum momento que te marcou ali, que mudou, seja na empresa, seja na vida pessoal, algo ali que fez surgir de repente uma nova Gisele ali, ou outra visão sobre algo. Foi o momento que eu me tornei mãe. Mudou completamente, né? A chegada do Augusto, que já foi era um filho desejado, planejado e tudo, mas ele veio prematuro. Então, o filho já vem sem manual de instruções, né? E ainda prematuro, então já foi desafiador. E então ele foi uma mudança de chave muito grande, em todos os sentidos. Ele me trouxe de volta, né, para perto de Deus, porque assim, as experiências e aquilo que a gente viveu foi muito intenso. Mais responsabilidade com as minhas ações, mais dedicação, porque por mais que você já tinha uma caminhada na educação, mas isso não tem nada a ver com educação de filhos e formação de família, porque daí você vai aprender a ser mãe, aí você vai aprender o que é um pai, né? Muitos pais que não são pais, né? E é uma caminhada junto, né? Em unidade, você não caminha sozinho. Então, a mulher, ela tem muito disso. E hoje eu olho, vejo, até falo, compartilho muito, que a gente conversa muito em casa. E falei, olha o cenário que a gente vive, né? Nós mandamos uma criança para a escola. A maior parte dos profissionais de educação são mulheres. E aí, entra na escola hoje, está muito cedo, mas a idade escolar é ali de 6, 7 anos, vai sair aos 17. Durante todo esse período, o que esse ser humano aprende e vê é que alguém está falando para ele sentar e ficar quieto e aguardar. De situações de dizer assim, tá, mas você quer que eu faça? Eu precisar dizer se vai ser horizontal ou vertical, porque não é capaz de tomar essa decisão sozinho. Então, uma vida inteira nesse sentido. E aí a mulher, ela também tem que crescer no sentido de conduzir para que esse ser aprenda a tomar decisão, porque a mulher, ela é instinto, faça isso ou não faça aquilo. E depois nós recebemos esse jovem daí profissional e a gente quer que ele seja proativo. Verdade. A gente quer que ele levante e faça as coisas. Coerência. Dentro de casa. Você quer que ele levante e faça as coisas. Eu não excluído. preciso mandar lavar a louça. Tá lá a louça, você tem que lavar. Eu não preciso falar para você arrumar a sua cama. Arruma a cama. Mas, né, qual é o ambiente, qual o molde que ele teve uma vida inteira, né? Então, a partir do momento que você tem um em casa, né, que você começa a ver, saber, aprender sobre temperamentos, a entender as fases, os estímulos cerebrais, as consequências. Aí você olha o pequeno, você olha o grande. Então, assim, é uma mudança de chave completamente. E é maravilhoso. Família, filhos, né? Eu sou grata. E um é diferente do outro. E cada um, eu digo que Deus manda os exercícios para nós em carne e osso e amor. Que é um amor que transcende, que é só de Deus mesmo. Mas eu falo que é assim, então é uma grande virada de chave, com certeza. Que bom, Gisele. Que Deus abençoe ainda mais a família de vocês. Para a gente fechar, tem uma perguntinha que eu faço para todos os meus convidados aqui, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria horas aqui. Faltou um monte de coisa para conversar sobre até associação. Anotei troféu ACIRM aqui, energia solar, um monte de coisa. Mas já 1h30 já de conversa. Gisele, se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Nossa, se for alguém, né? Qualquer pessoa. Eu quero ter ainda a honra de encontrar Jesus. E se eu puder, né, a cada dia, né, na evolução espiritual, de ter a capacidade de ouvi-lo, que eu sei que ele fala conosco de diversas formas, né, mas é inspirador, assim, eu busco muito isso nos meus dias e tento, junto com o Silvano, a gente tem essa caminhada em família também.
Um conselho e uma foto de Nossa. Jesus Cristo. Aham. Que bacana. O quanto você atribui o poder da fé na sua família e na sua vida hoje? O quanto ela te fortalece, o quanto ela te deixa em pé, o quanto ela representa na sua vida? Eu creio, assim, sem sombra de dúvidas, que é 100% da minha força. Porque se eu for olhar pelas minhas capacidades e pelas minhas limitações, pelas minhas misérias, nossa, eu não faria 10% do que eu faço. Eu até falo para amigas, mães, então eu falo assim, se Deus é por nós, quem será, né? Exatamente. Então vamos lá, porque se a gente para e olha, fala, olha, se falasse para mim hoje, ó, você vai fazer isso, isso, aquilo, eu falo assim, nunca que eu vou conseguir. É impossível, né? Mas a gente alimenta a fé, né? Caminha a vida espiritual, porque é um exercício diário, e busca muito, mas para nos manter em pé, para nos levantar e nos guiar todos os dias na orientação. E a cada vez que a gente vai crescendo, estudando, conhecendo, né, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus e tudo que ele deixou aqui para gente, a Bíblia tem todas as respostas, todas as orientações. Então, às vezes a gente se sente na contramão do mundo, porque são valores diferentes. Mas se a gente busca o céu e é para lá que quero ir com a minha família, então tudo vale a pena. Então, embora a gente viva, existem muitos conceitos conceitos que não são bem compreendidos, né? Mas, assim, é justamente na fé, na força da fé que nos move, nos motiva todos os dias. A não pensar somente em mim, mas na família, nas pessoas no meu entorno, nas pessoas que trabalham comigo, porque não posso estar bem sozinha, tem que estar, quem está comigo tem que estar bem também. Todo relacionamento, ele só tem um sucesso se for no ganha-ganha. E a gente pensa no médio e longo prazo. Então, isso não tem preço nesse mundo. Então, e é de Deus, e é Jesus que nos fortalece todos os dias, porque é nele que a gente busca essa fé e essa força para caminhar, para seguir, para manter, para olhar para frente, para abrir os olhos às coisas que realmente têm valor nessa vida. Porque se a gente para e pensa, os momentos que as pessoas, eu quero ser feliz. Tá, mas se você parar e pensar nos momentos mais felizes da sua vida, eles vão estar relacionados às pessoas que você ama. Eles vão estar relacionados às pessoas que você ama. Que você faria assim, nossa, eu queria parar tudo aqui, podia viver aqui a eternidade, né? Então, vão estar sempre assim. Então, esse completar, é somente numa caminhada espiritual que é possível, né? E o mundo dá voltas e a cada tempo as pessoas ficam cada vez mais convidadas a retornar a sua caminhada. Às vezes o nascimento do Augusto foi um grande chamado a retornar, né, para gente e intensificar. Então é assim, graças a Deus, e assim a gente espera chegar ao céu e encontrar muitos dos que nós amamos lá. Amém, né? Falta muito, a gente conversava alguns episódios aqui, algumas pessoas também sobre esse tema, né? Falta muito, a gente vive tempos meio sombrios, né? Que falta mais as pessoas internalizarem, né? Esses ensinos, né? De Jesus Cristo, da Bíblia, seja qual for a fé da pessoa, mas internalizar esses ensinos, porque a gente vive um mundo meio tenebroso, né? Sobre alguns pontos de vista, a gente vê que tem alguns valores que realmente é igual você falou, às vezes se a gente olha os ensinos da Bíblia, os ensinos de Jesus Cristo, parece que a gente está indo na contramão mesmo, né? Então, falta bastante disso. Gisele, eu vou entregar seu kit e aí já passo as considerações para você. Antes eu vou mostrar aqui, né? É o seu kit. Ainda falta uma peça, porque não deu tempo de finalizar. É uma peça em resina, personalizada. Eu entrego para todos os convidados. Então, essa caixa aqui, fabricada lá pela Master, personalizada. Tem o QR Code do nosso canal do YouTube, depois para acessar lá. A gente tem a caneca do Momento Chave Podcast, tá? 2 canetas aqui também.
personalizados, Momento Chave Podcast e Master Copiadora. A gente tem 2 brindes aqui dos nossos patrocinadores, a Farol e o Solo Mais, laboratório de análises agronômicas lá de Vilhena. Um copo térmico também da Rolinet, fibra, e uma agenda lá da Credci Sudoeste. Uau, que kit lindo! Cooperar é o que nos move. Tá? Aí, tá vendo? Então eu te agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho. O tempo foi curto para a gente falar, a gente podia ter falado muito mais, né? Eu sei que tem muitas searas aí que a gente poderia ter explorado mais, mas eu agradeço pelo que você compartilhou com a gente, contribuiu bastante aqui. Você é uma pessoa que eu admiro bastante de algumas mulheres aqui da nossa cidade que tem um trabalho fantástico nessa questão da representatividade, né? E que sempre dou para fazer algo a mais ali, agora na questão da CIRM também, né? Que cada vez mais Deus te fortaleça para você continuar exercendo com maestria sua profissão e seus ofícios aí. E tá com você a palavra agora para as considerações finais. Nossa, Bruno, agradeço demais suas palavras. É uma honra estar aqui, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir, de dividir, né? Não sou muito das redes sociais, então algumas pessoas nem me conhecem direito, né? Mas eu gosto muito de compartilhar, de conversar com pessoas diferentes, então isso é bacana. E se a minha história puder contribuir um pouquinho que seja para alguém, a gente eu já fico feliz, já fico contente com isso. O desafio é para todos, né? Não me faz melhor do que ninguém, né? Nós temos grandes mulheres aqui na nossa cidade, empreendedoras, que às vezes as pessoas não têm nem ideia do piano que carrega dentro da empresa, porque não aparece, né? Mas eu fico muito contente em poder representá-las também em frente à associação comercial. Nós temos mulheres que têm grande atuação no estado de Rondônia e fora do estado também, isso muito nos orgulha. E é só gratidão mesmo por poder contribuir e acompanho o podcast. Então, assim, para mim é muito legal estar do outro lado, né, viver essa experiência. Então, fico à disposição, a Jagsol também fica à disposição, né, sempre de portas abertas e sempre que precisar, me chame que eu estarei aqui. Pessoal, essa foi a Gisele. Eu agradeço a vocês que acompanharam até agora aí esse nosso episódio de número 28, né? O podcast completando aí 7 meses, né, de Momento Chave Podcast. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, Momento Chave Podcast, estamos também no Spotify, em áudio e vídeo, tá? Para vocês acompanharem lá. Tem muito conteúdo sobre a feira, sobre a Rondônia Rural Show. A gente está soltando lá aqui no nosso canal do YouTube, também lá no Instagram, os cortes. Ainda gravamos lá mais de 18 episódios, talvez, 18, 20 episódios lá na feira, alguns em conjunto com o Sebrae. Agradecer mais uma vez ao Denis, de Paraná, a Cirlei, o Noelber aqui de Rolim de Moura, pela parceria, e toda a equipe do Max. Então nos acompanhem nas redes sociais aí e agradecer mais uma vez as empresas, né, parceiros e patrocinadores do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada, Produtos Agropecuários, a Rolinet Fibra, Credci Sudoeste e o Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas. E fiquem atentos ao nosso próximo episódio.